Desejando uma ótima tarde aos nossos integrantes aqui do Tempo Real. Paula, boa tarde para você, Paula Sampaio. Boa tarde ao Joelson Jordani, o Elivaldo Barbosa, que vieram hoje sem me avisar, combinando as cores das gravatas. Pois é, eu não combinei com o Elivaldo, hein? É a mesmíssima gravata. Na verdade, era uma gravata só, a gente cortou e fez duas. Elivaldo Barbosa, boa tarde, Elivaldo. Boa tarde, Joelson. Paula, boa tarde a você que está em nossa companhia. É uma feliz coincidência. Vou botar no meu currículo essa tarde. Seria mais preocupante se a gente estivesse usando o mesmo vestido da Paula, né, Elivaldo? Já seria um pouco mais diferente. Bom, mas vamos trazer informações também de Brasília com a Sávia Barreto. Sávia, ótima tarde para você, Sávia, direto da capital federal. Boa tarde. Ótima tarde, Joelson, Elivaldo, Paula. Como eu não tenho acesso à imagem de vocês, eu estou só com o áudio aqui. Eu vou imaginar a cor da gravata. Então, para mim, vocês estão com uma gravata rosa choque. Acertei? Não. Vermelho assim, meio rubro-negro, né? É, exatamente. Está mais para rubro-negro. Ah, entendi agora a referência. Agora mas eu gostei da sugestão, Sávia. Amanhã eu vou adotar a sugestão, pode ter certeza. Rosa choque, muito bem. Bom, vamos começar falando não a respeito de rosa choque, mas só de choque mesmo. Choque do legislativo com o executivo, sabe? Porque ontem a mensagem deixada pelo presidente da Câmara dos Deputados na abertura do ano legislativo, o presidente Arthur Lira, foi meio dura. Eu senti, né, com uma certa sutileza lá das palavras, mas havia ali recados ao presidente Lula, sabe? Joelson, sutileza é uma bondade sua, né? Porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, foi muito duro. Ele só não falou nomes e nas respostas ali dos interlocutores, dos ministros, como o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que foi o alvo dessas críticas, também não houve citação de nome. Na verdade, todo mundo disse que as relações entre os poderes, aí eu vou usar aqui uma expressão que o doutor Pessoa, prefeito de Teresina, gosta de usar, são relações harmônicas, republicanas, mas a gente sabe que não é bem assim, porque nas falas de Arthur Lira ficou clara uma disputa pelo controle do orçamento. E eleição é isso, eleição são grupos políticos que disputam o controle do orçamento. Agora, os deputados federais tiveram 5 bilhões, B de bola, de emendas que foram aí canceladas, né, vetadas pelo Executivo, e eles querem esses recursos porque esse ano é um ano de eleição, municipal. Então, essa disputa está sendo travada e no meio dela está Alexandre Padilha, mas na verdade a gente sabe que o ministro, ele faz o que o presidente manda, ele é um funcionário do presidente. Então as críticas de Arthur Lira são na verdade críticas a Lula. Ele não vai falar que é o presidente Lula, não vai citar o presidente Lula, mas no fundo quando se diz que acordos não foram cumpridos, especialmente no Ministério da Saúde, é sobre isso que a gente está comentando. Vamos ver o que disse o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, um trecho, né, da fala de Arthur Lira durante a abertura do ano legislativo em Brasília. O orçamento da União pertence a todos e todas, e não apenas ao Executivo, porque se assim fosse, a Constituição não determinaria a necessária participação do Poder Legislativo em sua confecção e final aprovação. O orçamento é de todos e de todos os brasileiros e brasileiras. Não é e nem pode ser de autoria exclusiva do Poder Executivo, e muito menos de uma burocracia técnica que, apesar do seu preparo, eu não discuto, não foi eleita para escolher as prioridades da nação e não gasta a sola do sapato percorrendo os pequenos municípios brasileiros como nós, parlamentares, senadores e deputados. O discurso é bem assim, olha, nós é que sabemos a realidade do povo, nós é que temos a condição de dizer o que é prioridade. Foi um recado sim, né? A Sávia tem razão, Elivaldo Barbosa. Essa história minha de sutileza não foi tão sutil. Não, foi não. Aí é um cabo de guerra. Mostrou um pouco as travas da chuteira. É, um cabo de guerra. Essa questão do orçamento tem sido assim alvo de muitos debates, de muita disputa por quem realmente comanda o orçamento. O fato é que o Congresso Nacional passou a ter o efetivo controle do orçamento. As emendas de comissão, as emendas do relator, então ele tem o controle. A ponto de um ex-parlamentar me falou há um dia desses, assim, Joel,
Gelson, olha, a coisa mudou tanto lá em Brasília, nessa situação de orçamento aí, Sávia, que hoje, antigamente o deputado peregrinava nos ministérios em busca de um recurso aqui, outro ali, emplacar uma emendazinha assim, outra ali, dependendo da autorização do ministro. Hoje é o contrário. O ministro é que vai na Câmara, no Senado, com pires na mão, pedir emendas dos deputados para botar no ministério e, com isso, executar o recurso. Então, o jogo se inverteu. E aí, a disposição nesse gesto do veto às emendas de comissão foi uma clara intenção aí do Palácio do Planalto de exatamente exercer um controle maior. Olha, veta agora e fica dando aí de acordo com a conveniência e das pressões que surgirão do Congresso Nacional e não deixar que o Congresso, e especialmente a Câmara, tome conta integralmente do orçamento da União. Paula? Realmente não foi nem um pouco sutil quando ele afirma que o parlamento, os parlamentares ali não foram eleitos para serem carimbadores ali das demandas, né, do governo federal. E nessa fala dele eu observei que ele traz um pouco também até a atuação dos prefeitos, que nesse ano principalmente são fundamentais e somados ali aos deputados, se de fato forem recíprocos a esse aceno de Arthur Lira para fazer pressão frente ao governo federal. E a Sávia conversou com o deputado federal Flávio Nogueira. Ele comentou as falas de Arthur Lira na abertura do ano legislativo, a Câmara dos Deputados, né, do ano legislativo na Câmara dos Deputados. E destacou as pautas que, na opinião dele, serão prioridades com reflexo no estado do Piauí. Isso aí é exatamente o que nós vamos ver durante esse semestre, né? Um legislativo forte, ou mais precisamente um grupo de deputados, o centrão forte, e o governo do outro lado. É evidentemente que tem que haver habilidades, muitas conversas, muitas discussões, e aquilo que foi acordado deve ser levado para o plenário e votado, de acordo com o que foi ali nos bastidores acordado. Isso que é o papel do legislativo e da harmonia dos poderes. Nós sabemos que o executivo é forte, mas não tanto. Nem o Supremo também é isso, tudo que ele pensa que é, mas não é. E também nós aqui sabemos também os nossos limites. E sabemos quando temos um poder a mais aqui e acolá sobre um ou outro, dependendo da ocasião e dependendo de temas. E é isso que nós vamos ver por este ano, além do calor das eleições municipais. Muitos componentes aí nesse caldeirão, sem dúvida nenhuma, a Sávia. E eu acho, Sávia, e aí você pode falar sobre isso com muito mais propriedade, é que o fato de ter sido eleito nas últimas eleições um Congresso com um perfil mais centro-direita dos últimos tempos, traz essa certa turbulência nesses contatos entre parlamentares e poder executivo. Certamente tem esse componente. Agora, Flávio Nogueira traz outro, as eleições municipais 2024, sabe? Joelson, você foi certeiro, né? A gente tem um presidente de centro-esquerda e um Congresso de centro-direita. Então, o presidente, ele não consegue governar apenas com os deputados eleitos por partidos de esquerda. Ele precisa daqueles de centro, porque, naturalmente, os de direita vão ser oposição. E a gente observa que até algumas pautas eles votam com o governo, principalmente a respeito da agenda econômica. Então, esse é o grande desafio. E no primeiro governo Lula foi justamente para tentar atrair esses apoios que surgiu o mensalão. A gente teve o julgamento no Supremo Tribunal Federal, várias lideranças históricas petistas e de outros partidos também responderam por esses atos. Então, há uma dificuldade histórica em se montar uma base. É por isso que no Brasil a gente tem o que se chama de presidencialismo de coalizão. Agora, nos últimos anos, e aí eu pego o governo Jair Bolsonaro, o Congresso ganhou força, e o Elivaldo explicou isso muito bem também, com o orçamento, comandando o orçamento, e o Congresso não quer abrir mão disso, especialmente, como disse o deputado Flávio Nogueira, nesse ano de eleição municipal. Então, basicamente, a gente tem um ano todo, mas o primeiro semestre é decisivo. Os deputados querem, e senadores também, acelerar as votações, as liberações de emendas, para poder, no segundo semestre, enfim, fazer campanha, tocar a campanha aí em todos os estados. Elivaldo Barbosa, o compromisso é com as urnas em 2024, Elivaldo. É verdade, e com as urnas significa dizer, como o próprio presidente Arthur Lira deixou bem claro,
Você não pode deixar de não assistir às suas bases, os redutos que andam, que viajam e que sabem as necessidades. Por trás dessa expressão está a clara intenção de dar assistência maior possível, e porque os parlamentares eles dependem das bases da formação, de conquista de vagas nos parlamentos municipais, nas prefeituras principalmente, para definir inclusive a consistência dos projetos de reeleição em 2026.